Se você voltasse no tempo para o seu primeiro dia de mercado, o que você faria diferente? Coloca aí nos comentários para mim aí. Seja bem-vindo, tá? Se você não me conhece, prazer, M. Santos. Estou andando aqui, é vlog que fala, né? Estilo um vlog, então vai tremer um pouquinho porque eu estou segurando aqui esse tripézinho que está fechado e a gente vai batendo um papinho. Mas eu sei que tem gente que talvez falaria assim, né? Eu nem teria conhecido. Mas eu tenho algumas coisas que eu faria diferente. Quero conversar com você sobre isso, inclusive a sequência que eu faria, tá? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, que é o que eu ensino hoje para os alunos, é o que eu ensino para quem chega do zero no mercado. E você que já tem muito tempo e você fala, pô, Matheus, eu sofro demais no mercado. Seria bom talvez você voltar para a etapa que você sabe que você não seguiu e você fazer as coisas diferentes, sabe? Para ter um resultado diferente também, certo? Então vamos lá. Se eu pudesse voltar no tempo, lá para o início, né? Porque eu sempre brinco que eu cheguei pelo caminho errado no mercado. Primeira coisa que eu faria, sem dúvidas, eu procuraria um profissional. E aí, se tem alguém que está me vendo e fala assim, ah, não precisa disso, isso é conversa, eu espero que você esteja tendo bastante sucesso no mercado, porque eu tive alguns problemas por esse motivo, tá? E só para você entender, eu não estou falando de, você tem que estar com pessoas profissionais. Não, 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 não. Primeira coisa, procure um profissional. Eu estou falando de um profissional porque um dos erros que eu cometi foi querer aprender com muita gente. Então, assim, eu era o cara que tinha o meu primeiro mentor, eu não era da B3 ainda, para quem não sabe, eu conheci o mercado por opções binárias e defendi por bastante tempo, até começar a ver os problemas que eu tive mais para frente, em questão de saques, quando as coisas começaram a dar certo. Mas eu vim por opções binárias e em seguida eu conheci a B3. O mesmo amigo que me apresentou opções binárias foi o que me apresentou a B3 e na época mandou uma live de pregão ao vivo. Eu nem sabia o que era isso. E aí o que eu fiz? Estava numa mentoria de opções binárias. Te ajudou, Matheus? Questão de aprender figuras gráficas? Sim. Me ajudou. Nesse sentido, tem coisas que a gente depois de um tempo usa, né, a nosso favor. E aí eu fui direto para... Deixa eu abrir aqui. Tá ao vivo, tá, gente? Eu fui direto para a B3. E aí eu fiquei nas duas, né, em opções binárias e B3. E eu fiquei com 2 mentores. Você acredita nisso? Eu fiquei com 2 mentores. O que eu peço para você não fazer hoje, eu fiz. E aí, eu lembro que eu dividi em 12 vezes, com juros, né, porque por causa da plataforma. Aí encontrei essa outra mentoria. Na época, eu chamei um amigo, que inclusive, depois ele se tornou meu primeiro aluno, que é o Val. E na época eu chamei o Val para estar nessa mentoria comigo, né, para comprar comigo e tal. E na época ele não quis, porque era uma outra fase, ele estava vivendo outras coisas ali. E aí, enfim, eu comprei uma segunda mentoria. Mas e aí, Matheus? Foi bom? Cara, hoje eu olho e hoje eu falo que tudo que eu passei foi bom. Mas eu vim pelo caminho errado. Então, como eu estava nessa, do mesmo jeito que eu fiz isso, eu fui direto para a conta real. Eu fui aquele cara que falei assim, vou estudar 10 vezes mais que todo mundo e tá tudo certo. Vou fazer dinheiro nesse negócio aqui e vamos mudar a vida da nossa família e poder ajudar quem tá próximo, quem precisa e não sei o que, aquela coisa toda e já pensando em um, em outro. Cara, eu me machuquei muito. Então, para você entender, é por isso que eu tô falando que você precisa de um profissional. Você precisa de um, não são de 2, 3, 4, na minha visão. E aí, só um detalhe para não ter problema.
Ah, eu não concordo. Não tem problema. Como aqui é meu canal, eu falo da minha verdade. Então, dentro daquilo que eu fiz de errado, eu te ajudo a aprender com os meus erros. Dentro daquilo que eu fiz de certo, eu tento mostrar isso para você. E os meus alunos que vêm hoje, eu levo pelo mesmo caminho que eu tô te falando, ok? Então, só para ficar tudo certo. Então, isso me atrapalhou ter vários profissionais ao mesmo tempo, certo? E aonde que isso começou a virar um problema? Eu estava fazendo com um, fui para a mentoria com outro, no meio do pagamento de uma já fiz mais 12 vezes na outra, e aí ninguém quis entrar comigo na época, enfim, chamei outros amigos também, não quiseram. Aí perdi a promoção da pré-venda, paguei mais caro, só que eu já estava numa vibe que eu não queria estudar bonitinho, porque eu entrei no mercado, sabe, estudando demais. Então eu maratonava vídeos do YouTube, encontrava um operador, assistia 20, 30, 40 vídeos e ia para outro. Eu virava, gente, talvez foi a época que eu mais assisti na minha vida. Eu virava as madrugadas e assistindo, estudando. E aí nessa, né, você já deve ter passado por isso, teve uma vez que um amigo, ele mandou num grupo nosso, tipo no Drive, assim, que tinha vários PDFs e não sei o que, era imprimindo coisa, e tinha vídeos também, tinha mentorias. Cara, eu nem sei, não lembro nem quem foi que mandou, mas eu lembro que eu já estudei isso também, assisti algumas lives depois que já tinham passado, assistia, teve uma que foram 7 horas assistindo, enfim, eu acabei com a minha mente. Comecei a sonhar com gráfico, comecei a ter tontura, zumbido no ouvido, depois você vai entender por quê. Sabe, eu acordava, parecia que eu já estava trabalhando. Às vezes eu tô olhando para baixo que eu achei que era um rato, mas é um passarinho. E vai ficar no ao vivo hoje aqui. Enfim, eu não deixo um aluno que aceita a minha ajuda 100% fazer isso, tá? Então a primeira coisa que eu te aconselho, invista em um profissional. E pode ser que você já tenha um bom profissional, mas por você ter quebrado a conta, feito alguma besteira, sabe quando a gente quer dar um reset? Geralmente a gente quer dar um reset, tudo novo, eu preciso ir por um novo caminho. Para de achar culpado para aquilo que você tem que mudar, para aquilo que você tem que resolver, certo? Se você vai mal um dia e você quebra uma conta, a culpa é de alguém, porque o dia daquela pessoa foi ruim, você está ali aprendendo com ela. Cara, não tem nada a ver. Para quem está dentro de um gerenciamento de risco, é tudo normal. É tudo normal. Quando acontece, às vezes, de uma pessoa mandar mensagem para mim e você percebe, você fala assim, não, hoje o dia foi terrível e tal. Eu falo, geralmente, pô, o dia foi chato. Pô, o mercado hoje tava chatinho e tal. Pô, cara, bateu meu limite. Agora, eu percebo quando a pessoa fez besteira. Enfim, voltando para a primeira etapa, eu procuraria um bom profissional e investiria nele. E aí, só uma coisa que eu vou te falar, tem muitos bons profissionais, tá? Não vai procurar o cara do croissant, o outro do... porque eu vou provar para você que você vai fazer tanto de tantos a tantos por semana. Cara, é isso que você quer mesmo? Porque isso aí você encontra também em outros ramos aí. Agora, cara, procure alguém que vai te profissionalizar no mercado e tem muitos bons profissionais, tá? Se eu for falar o nome de alguns, eu vou pecar porque eu vou deixar outros de fora, mas assim, eu tive bons caras aí que passaram na minha jornada, Stormer, Ogro, o Igor, os 2 Igors, são caras assim fenomenais, o próprio Paco mesmo, para quem gosta de tape read, eu já aprendi indiretamente, olhando vídeos e tal, mas assim, nunca... É um cara que hoje eu tenho assim, uma amizade com ele, a gente se conheceu mesmo depois que eu já estava aí ajudando outras pessoas, mas é um cara que já me ajudou. Para quem não gosta de gráfico, ele opera olhando gráfico e fluxo, um cara muito bacana. Tem o M. Santos, conhece? Tem várias pessoas aí, mas eu tô falando das que eu aprendi com elas, tá? E aí muita gente me pergunta, Matheus, mas e aí, você faz operacional de alguma? Cara, depois de um tempo você cria a sua maneira, então você pode estar do lado. A única coisa que vai ser idêntica
vai ser geralmente a visão de mercado no sentido assim, aqui é um lugar para se comprar, aqui é um lugar para se vender. Então isso fica muito parecido. Mas eu, por exemplo, sou um cara que praticamente não usa indicador hoje em dia, e a maior parte dos que eu te falei usam indicadores, então tá tudo bem. O importante é saber onde comprar e onde vender e saber fazer o certo. Eu fui criando uma metodologia pelo 15, pelo 60, por casamentos de tempos gráficos, cara, isso me ajudou pra caramba. Mas, graças aos bons... Que susto! Achei que era um rato de novo. Graças aos bons profissionais. Então, primeira coisa, procure um bom profissional, certo? Isso vai te ajudar bastante. E linkado a isso, eu vou falar também do seguinte: procure um bom operacional. Um bom operacional. Que não quer dizer que você tem que ser aquela coisa assim, eu só vou fazer isso a vida inteira e tal, tal, tal. Cara, o operacional, ele tá ligado a um profissional. Você tem vários profissionais ao mesmo tempo te ajudando, você vai ter que ter vários operacionais. E esse que é o problema. Eu já tive mentor que tinha ali 9 médias. Eu já fiz mentoria com mentores que usavam 9 médias. E o cara é bom? O cara é fera. Só que eu não consegui me adaptar, porque assim, eu tenho um pequeno probleminha que eu desfoco fácil. Você viu que às vezes eu tô olhando ali? É porque eu vi uma sombra, fui ver quem era que tá passando, eu tô aqui no lugar mais, ó, dos lugares mais tranquilos aqui do parque, então, né, você tem que ficar de olho. E aí uma hora alguém grita, alguém fala alguma coisa, enfim. Aí eu já me perco quase do que eu tava falando. Mas eu tenho esse problema que eu prefiro, assim, estar focado em uma coisa. Tanto que perguntam para mim, Matheus, qual o seu principal indicador? Candle. O meu principal indicador é candle. Não é uma frasezinha de efeito do M. Santos, o candle é um indicador. Não, eu preciso dele. Quem opera comigo aí, vocês sabem disso, pô. Eu preciso do candle. Eu posso não estar vendo a VWAP, que eu gosto, acho legal, mas não deixo na minha tela. Posso não estar vendo a média de 20, de 200, que eu gosto. Até ensino, tá? Alguns desses indicadores no curso completo. Mas hoje em dia não fica na minha tela, já faz muito tempo. Eu posso, de repente, estar olhando para uma outra coisa ali. Tem gente que gosta de ver ali o DOM, né? Super DOM. Mas, cara, o candle para mim é fundamental, porque o candle é um indicador de preço. E eu, muitas vezes, faço a entrada, marco uma região pelo próprio candle, independente de um outro indicador que está passando por ali. Então, para mim, é muito importante. Enfim, precisamos focar. Por isso que eu estou falando de um profissional. Ai, Matheus, mas eu passei por vários, cara, e não sei o quê. Cara, vê qual que você se identifica mais. Entendeu? Eu tinha profissionais que eu me identificava no bate-papo, eu tinha outros profissionais que eu me identificava no operacional, mas não dá para misturar as coisas. Escolha alguém. Matheus, mas e aí? Como que funciona ter um operacional? Você vai se especializar nele. E tem uma maneira que é a maneira mais rápida de se especializar no operacional. E eu vou falar para você no próximo vídeo, porque eu vou começar a deixar os vídeos mais curtos. 15 minutos eu acho que está de bom tamanho pra gente. Próxima quarta-feira eu falo para você de como você pode se tornar muito bom em um operacional em meses. Para você não precisar de tanto tempo assim, tem um segredinho que os alunos que fizeram isso... Eu tenho um que eu vou dar o exemplo para você, que com 5 meses, eu ia falar 4, mas não era, estou fazendo o cálculo aqui. Com 5 meses de mercado, ele estava já no seu primeiro mês positivo, mas ele nunca teve mês negativo até então. E aí, quando ele estava ali com 9 meses de mercado, ele já tinha tido, se eu não me engano, 3 meses positivos e 1 mês que ele fechou um pouco abaixo do 0 a 0. Como que um cara que está começando consegue isso? Vou falar para você no próximo vídeo o que você vai fazer. E é uma continuação disso. Se eu voltasse, o que eu faria diferente? Primeira coisa, foca no profissional, foca. Às vezes você tem lá a mentoria dele, você tem lá o que você já pagou dele, talvez seja um cara bom, certo? Matheus, e se eu não tenho? Eu estou órfão de profissional. Você me aconselha alguma coisa? Olha,
Eu tenho, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, eu estou me preparando para a mentoria. A gente está na pré-venda da mentoria, começa no final de maio e tal. Só que talvez você seja uma pessoa que nesse momento, só de você ter a base já ajudaria muito, porque você veio pulando as etapas e não sei o quê. Então você pode, se você quiser, ir para o mês do educacional. Com certeza vai ter aqui na descrição algum link que vai te levar para um vídeo de eu explicando 100%. É uma maneira de você estar um mês comigo sem ter que necessariamente pagar uma sala inteira ali para estar junto, para você ver se você se adapta. É uma maneira, tá bom? Mês do educacional. E é isso. Próximo vídeo a gente continua.